Olá, empresário e empresária, seja muito bem-vindo a essa aula. Nessa aula a gente vai falar sobre corte e renegociação de despesa fixa, tá bom? E a gente escolheu essa aula como uma das principais porque é a ação que você tem que se tomar, tem que agir rápido, não pode ficar esperando, não pode ficar esperando. Imagine que você tem na sua empresa e você tem uma despesa fixa, por exemplo, de 30 mil por mês de despesa fixa. Imagina isso. Então, se você dividir por dia essas despesas fixas, quer dizer que um mês tem em média 30 dias, então se você divide isso por 30, quer dizer que a cada dia que passa, em média, tá fazendo uma conta assim, a grosso modo, a sua despesa, você tem R$1.000 de despesa fixa. Então por aqui dá para você entender que não dá para demorar, para tomar essa ação, em cortar a despesa fixa. Porque a cada dia que passa, você vai somando 1.000, mais 1.000, mais 1.000 despesa fixa no seu negócio, e você não vai ter caixa para isso. A gente está diante de uma situação que vai ter empresa que não vai poder vender. Tá? A gente está diante de uma situação de empresas que vão ficar de portas fechadas. E controlar, fazer essa redução e corte de despesa fixa, você tem que entender o que você pode fazer e como você deve fazer para você minimizar os impactos dessa crise no seu negócio. E quando eu falo de despesa fixa, tem gente que fala, Matheus, o que é despesa fixa, o que é despesa variável? Vamos pegar um conceito aqui. Despesa variável ou custo variável, como você preferir, ele acompanha o seu faturamento. Então vamos dizer que você tem lá quando fala variável e fixo, né? Quando é variável, olha o que acontece. Se você vende 10 mil por mês, você tem um custo ou despesa variável de 40%. Então seu custo de despesa variável é de 4 mil. Se você vende 1.000 por mês, se a sua venda passa de 10 para 1.000 por mês, a sua despesa variável vai ser 400. Está vendo que ela acompanha a oscilação do seu faturamento? Agora, quando fala que é despesa ou custo fixo, despesa fixa, se você vende 10 mil, a sua despesa fixa é 4 mil. Se você vende 1.000, a sua despesa fixa continua sendo 4 mil. E aí, nesse caso aqui, ó, de cara, você já nota que aqui você já tem um prejuízo de 3 mil reais. E é isso aqui que você não pode ter agora, sabe? É isso aqui que você tem que correr para você poder minimizar. Então, quando a gente fala que a gente tem que cortar e renegociar despesa fixa, você tem que ter esse entendimento que você precisa agir em cima das suas despesas fixas, porque senão ela vai consumir o teu caixa muito rápido. E você viu que no protocolo 1, eu já te falei assim, ó, para essa crise eu estou te dando uma provisão mínima, ou seja, você tem que fazer uma reserva, você tem que se planejar para no mínimo 90 dias. Imagina você passar 90 dias perdendo, 90 dias são 3 meses, você perder 3 mil por mês, você acumula um tombo aqui de 9 mil, dependendo do porte da tua empresa, dependendo do quanto você tem de disponibilidade, até de recurso pessoal mesmo, tá? Porque você vai acabar tendo que pegar dinheiro seu, pessoa física, para poder salvar as contas da empresa, pelo menos por enquanto, para depois você registrar esse dinheiro aí que você colocou na empresa, tá? Isso é normal. Agora, a questão é, você precisa minimizar esses impactos aqui. Se você não agir rápido, você vai perder dinheiro. E eu estou colocando para você aqui uma conta aqui de uma empresa que fatura bem pouquinho, né? Tem empresa que fatura mais do que isso. Imagina qual é o impacto desses custos fixos, dessas despesas fixas. Por isso que a gente trouxe por aqui. Só para você ter ideia do que aconteceu. Como essa crise de 2020 foi tão rápida, por exemplo, no domingo anterior, o domingo foi dia 14, foi dia 15 de março. Eu joguei bola com os meus amigos, sabe? A gente jogou bola. E agora nem isso mais a gente pode fazer. A gente, pelo menos em 5 dias, parou o comércio, parou as academias, nem jogar bola mais pode. Então, no dia 18, a gente tem que tomar uma decisão. A gente tem que fazer uma série de ajustes nas despesas fixas, porque senão o meu negócio não ia se sustentar nessa crise. Só para você ter uma ideia, a gente estava com uma despesa fixa de ferramenta de e-mail marketing. Tá? Só essa despesa fixa custava R$600 para a gente, porque era em dólar. Era em dólar, tinha que fazer aquela conversão para real, então ela estava custando em média R$600 para a gente. A gente pensou, poxa, será que nessa crise, nesse período de recessão, faz sentido a gente continuar com uma ferramenta de e-mail? Será que tem opções alternativas de baixo custo que a gente, pelo menos provisoriamente, pode substituir? Então o que a gente fez? A gente cortou essa despesa fixa e passamos para o WhatsApp. A gente tem que fazer isso.
Continuamos com os nossos contatos de e-mails que a gente já tinha e agora estamos utilizando a ferramenta de WhatsApp. Por que a gente fez isso? Porque tem que se adequar, tem que fazer adequação. Porque senão, mas Matheus, se a gente fizer adequação assim, as pessoas vão pensar que a gente está quebrando. Se a gente mandar funcionário embora, as pessoas vão pensar que a gente está quebrando. Você não tem que ter vergonha disso não, isso é estratégia de sobrevivência, porque quem não faz isso, quem não tem capacidade, se a sua empresa não tem capacidade de fazer corte aqui, ó, a sua empresa dificilmente fica aberta. Aí você vai ter que ir lá encerrar o CNPJ. Então não tenha vergonha de cortar custo. Se você tiver que conversar com a tua equipe, explicar a situação da sua empresa, faça isso e faça isso rápido. Abra o jogo mesmo. Olha, a situação da nossa empresa é essa e pelas previsões que a gente tem até agora, as medidas que a gente tem que tomar para salvar a empresa são essas. E se a coisa piorar um pouco mais, a gente vai ter que tomar outras medidas, mas conversa com as pessoas, abre o jogo com a sua equipe. Você tem que fazer isso, cara. Não precisa ter vergonha disso, não. Você tem que tentar salvar o seu negócio. Porque quando você salva o seu negócio, você mantém parte do seu time empregado, você mantém sustento para a tua casa, para a tua família, para a família daquelas pessoas que vão continuar com você ali. E depois, quando você estiver lá, quando a curva do gráfico passar para cima de novo, você vai conseguir empregar mais gente. Agora, se o seu negócio acabar, se o seu negócio quebrar, você não vai conseguir nem empregar as pessoas mais. Entende quanto é importante você tomar essa atitude agora? Você entende quanto é importante o seu papel como empresário, as decisões que você vai tomar? Essas decisões são importantíssimas. E por isso que é importante você se manter focado, sabe? Você consumir, aproveitar esse tempo para você consumir conteúdo que vai fazer a diferença no seu negócio. Conteúdo que vai direcionar o seu negócio para ser um negócio mais enxuto, mais lucrativo, mais seguro, mais blindado por essas oscilações de mercado, principalmente que a gente tem vivido nos últimos anos. Então vamos seguir, vamos falar sobre o tema dessa aula. Eu vou pegar um exemplo de uma lanchonete. Vamos pegar um exemplo da lanchonete, como que seria esse cenário para uma lanchonete. A gente sabe que uma lanchonete não está dentro daquelas atividades de empresas que vão continuar abertas. Aquelas empresas que vão continuar abertas, vão continuar faturando, por exemplo, farmácia, mercado, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque pelas pesquisas que eu tenho, pelas informações que eu tenho, pelas empresas que eu estou atendendo, eu sei que essas empresas estão até faturando mais. Por quê? Porque virou uma prioridade de consumo, né? Como aconteceu naquela época que teve a greve dos caminhoneiros, então teve um desabastecimento de postos de combustíveis, então virava uma loucura, né? As pessoas corriam desesperadas por combustível com medo da gasolina acabar. Está acontecendo de novo, Então vamos considerar essa parte, essas atividades, essas empresas, vamos pegar aquelas empresas que de fato vão ser impactadas, mesmo vão ter que ficar de portas fechadas. Então a gente tem dois cenários. As empresas que vão... Aqui a gente tem que trabalhar com duas hipóteses, né? Vamos colocar aqui, as empresas que vão ficar de portas fechadas, tá? E as empresas que vão ficar de portas abertas. Vamos colocar assim, só para você entender. Vamos circular aqui, ó. Então tem algumas que vão ficar de portas fechadas e outras de portas abertas. A gente sabe que a lanchonete vai ter que fechar. E essa lanchonete, pelas leis que as cidades, as prefeituras estão adotando, a lanchonete está num segmento onde ela vai ter que ficar de porta fechada. Não pode ter atendimento a público presencial, mas pode ter o delivery. A pergunta é, a sua empresa tem capacidade de vender no delivery? Então vamos colocar aqui como uma das... você vai vender pelo delivery? Então vamos colocar aqui. Aí você tem que me responder sim ou não. Porque se você tem condições de vender no delivery, você tem que trabalhar com a seguinte hipótese. Vamos lá. Se você tem condições de vender no delivery, vamos colocar aqui sim e não. Sim e não. Qual que é o faturamento que você vai ter se você vender no delivery? Vamos pegar esse lado aqui primeiro, porque se a gente trabalhar, se você não tem condições de vender no delivery, quer dizer que você literalmente vai ficar de portas fechadas, você não vai ter condições de entregar para o teu cliente. Então a gente já vai para a outra metade do vídeo, tá, dessa aula. Então vamos terminar essa parte onde eu falo da empresa que tem condições de vender no delivery. De repente a tua empresa, ela tem uma realidade. Hoje ela já trabalha com 30% no delivery e 70% de venda no presencial. A questão que você tem que fazer é o seguinte: se você já está comunicado que você não vai mais poder abrir a porta,
você tem que comunicar essa parcela de cliente aqui, ó, que agora o atendimento é só no delivery. E você tem que tentar converter o máximo que for possível para o delivery. Então, desses 70%, quanto vai vir aqui para o delivery? Quanto vai ficar? Então, você já faz um planejamento. Olha, Matheus, e isso, gente, não é post em Facebook, Instagram, se você puder, cara, se você tiver o WhatsApp dos seus clientes, se você tiver o contato dos seus clientes, liga, sabe? Você precisa manter os seus clientes. O cliente agora, ele é a tua fonte de receita, entende isso? Ele é a tua fonte de receita. Então você tem que fazer um contato com um a um, você faz um plano especial, de repente você oferece, de repente na tua lanchonete, mas é um atendimento similar ao restaurante. Ah, Matheus, o restaurante vai ficar fechado, a gente tem um restaurante aqui que vai ficar fechado. Cara, tem muitas possibilidades para você explorar. Você pode, por exemplo, oferecer a comida em casa, né? Você pode fazer pacotes semanais ou pacotes mensais, dar um desconto, já colocar isso dentro de um orçamento melhor para as pessoas. Então tem condição de trabalhar. Mas isso tudo vai partir dessa decisão aqui, dessa opção aqui. A sua empresa hoje tem essa condição de fazer um delivery? Sim, Matheus, tem condição. Então tá, você tem hoje, qual que é a estrutura que você tem? Você faz 30% do faturamento delivery e 70% presencial. Você vai procurar migrar esse 70% para esses 30% aqui. Então, no total, vamos supor que você conseguiu ficar com, depois que você fez toda essa migração aqui, ó, você ficou com 50% do seu faturamento. 50% do seu faturamento. Agora é que vem o X da questão. Agora que vem o pulo do gato. Você tem que adequar todas as suas despesas fixas para você sobreviver com esse 50% de faturamento. E aí que a gente vai agora para a parte 2 desse protocolo, porque agora a gente começa a fazer o quê? Corte e renegociação de despesa fixa. Porque a despesa fixa que você vai cortar, ela tem que chegar dentro do volume que você suporta pagar diante do faturamento que você tem. Então, se você não tem zero de faturamento, essa despesa fixa tem que ser o mais próximo de zero possível. Eu sei que você pode falar assim, Matheus, eu não vou conseguir, eu tenho despesa fixa que não dá para cortar, eu sei, mas tem que ser a menor possível para você ter condições de pagar isso de porta fechada, entende isso? Entende isso? Agora, se você vai ter um faturamento no delivery, esse faturamento provavelmente vai ser mais baixo, pelo menos no início vai ser mais baixo, essa é a realidade. Você vai ter uma queda no faturamento. Você já tem que entender o seguinte, ó, quanto de despesa eu posso ter com 50% do meu faturamento? E aí que a gente vai para a parte 2. Eu vou apagar aqui para você entender. Para a gente começar já a falar sobre corte de despesa fixa. Vamos começar então pelas principais despesas. Aqui, ó, eu vou começar com aquela que tem a maior proporção. Quando a gente fala de cortar despesa, você tem que partir da maior para a menor. Entendeu? Então, de repente você tem uma despesa lá, eu tenho uma despesa com papelaria, Matheus, de R$50 por mês. Vou cortar. Tá, tudo bem, ótimo, se você cortou, ótimo, mas essa despesa, R$50 por mês, qual que é o impacto que isso vai trazer para o seu fluxo de caixa? Muito pequeno, você concorda comigo? Então você tem que pegar a maior despesa. Qual que é a maior despesa? A maior despesa de uma empresa geralmente é a folha de pagamento, tá? Então você começa aqui, ó, com a folha de pagamento. O que você conseguir fazer aqui, você já gera um reflexo muito grande no teu negócio. Isso é fato, folha de pagamento. Vamos lá. Folha de pagamento. Ó. Então você tem que entender o seguinte, quais são as propostas que a gente tem? Primeiro, o governo ele não vai conseguir te ajudar nisso aqui completamente. O que à medida que ele faz, ameniza uma parte do problema, mas não resolve. Não resolve. Tá? Se você tem aqui uma folha de pagamento alta e você precisa fazer corte de despesa fixa, você precisa cortar, você tem que olhar para a tua folha de pagamento, porque senão, de repente, você corta todos os outros custos da sua empresa, você fica sem prolabore e ainda não resolve o problema, porque você precisa reduzir. E você tem que analisar o seguinte, com o quadro de funcionários que você tem hoje, qual é o quadro de funcionário que você precisa para você poder passar por esse período de no mínimo 90 dias que vem por aí, que vem com uma receita menor? Então, será que faz sentido você manter todo o quadro de funcionários? A primeira opção que você tem é o governo está falando que vai fazer o quê? Uma redução parcial. Você vai poder fazer uma redução parcial. Isso eu acredito que vai voltar rápido, tá? É uma das medidas que está saindo.
mas isso também não resolve o problema, porque a carga horária também tem que ser reduzida. Obviamente, se a carga horária tem que ser reduzida, a produtividade da empresa vai ser menor, entende? Então, você já tem que se atentar a isso aí. Você já tem que se atentar a isso aí. Essa medida, as pessoas estão vendo somente assim, eu vou ter uma redução da minha folha de pagamento, vou poder pagar menos, mas a carga horária também vai ser menor. Então a capacidade da sua empresa produzir também vai ser menor. Você tem que levar isso em consideração quando você estabelecer lá que o teu faturamento, por exemplo, vai ser X% do que você tinha. Será que você, com metade da carga horária, com o corpo de funcionários que você tem, você vai conseguir gerar aquela receita, você vai conseguir entregar pedido para aquilo tudo de cliente? De repente você vai ter bastante, de repente não. Mas isso são coisas que você precisa considerar. Outra coisa que você tem que considerar é que se você vai atender pelo delivery, você tem que saber o seguinte, olha, eu tenho uma opção, isso vai acontecer, eu tenho a opção de ficar com a minha empresa fechada. Eu vou ter que pagar 4 mil por mês com a loja fechada. E de repente você vai pelo delivery. Você, tem uns clientes que estão já fazendo pedido, vão me entregar, vou fazer pedido pelo WhatsApp, vão entregar para as pessoas em casa, tudo bem. Mas quanto que custa essa operação? Porque de repente você vai ter que colocar funcionário trabalhando, você vai ter que pagar. De repente, com a loja fechada, você conseguia uma isenção do aluguel, mas se você vai fazer delivery, não, você vai ter que usar o imóvel, então já não vai ter isenção mais do aluguel. Então, há uma despesa que você ia cortar, não vai cortar mais. Então você vai ter que pagar salário de funcionário, encargo trabalhista, mais aluguel. Então, quanto custa essa operação para você? E aí você tem que saber se essa operação vai dar realmente lucro para você no final do mês, porque senão acaba que dá um prejuízo maior do que os 3, 4 mil que você ia pagar ficando de porta fechada. Então você tem que ver se isso vale a pena. Se essa receita que você vai ter no delivery, ela vale a pena com o custo de pessoal, com o custo de despesa fixa total que você vai ter. Tem que fazer essa conta, senão não tem jeito, tá? Então, a primeira coisa, a medida do governo vai ajudar? Ela ameniza, mas não resolve. Uma das opções que você tem para fazer aqui é dar férias, tá? Uma das opções que você tem aqui é para dar férias. Mas aí tem aquele caso, que aí as entrelinhas ninguém te conta. De repente você já deu férias, vai fazer o quê? De repente você já deu férias para o funcionário. E aí? Como é que você vai dar férias de novo? Se nem férias venceu ainda. Tá vendo como que... por isso que eu falo, a gente tem que entrar nos detalhes dessa questão de você se adequar à tua empresa, porque as medidas que você... eu não estou criticando o governo, pelo amor de Deus, não estou fazendo isso. Mas eu estou dizendo que numa hora dessas, eles não conseguem ajudar totalmente, não vai resolver o problema. A única pessoa que pode resolver o problema da tua empresa é você. A única pessoa que pode fazer isso. Ninguém mais. Não é o governo, por melhor que ele possa ser. Não é os seus funcionários. A única pessoa que pode fazer isso é você. Porque depende da gente, sabe? A decisão que você vai tomar, a sua decisão ou a sua falta de decisão é que vai decidir o futuro do seu negócio. E isso é fato. Então, quando você fala assim, vou dar férias, tudo bem. Quando que é o período de férias? 30 dias. E se durar mais de 30 dias? É outro detalhe que ninguém te faz de conta, sabe? E se durar mais de 30 dias essa quarentena? Você vai ficar mais de... A gente está fazendo uma previsão aqui de 90 dias. Como é que você vai ficar dando férias por 90 dias? Entende isso como que é grave? Como que você tem que pensar a longo prazo com o seu negócio? Por isso tem que chamar o time. Você precisa chamar o seu time. Porque tem coisas que você fala assim, não, qualquer coisa eu dou férias. Mas isso não é uma coisa de 15 dias. Quando fala que vai dar uma crise, principalmente com uma pandemia como essa, onde as empresas vão ficar fechadas, você tem que saber. Por isso que foi importante o protocolo 01. O protocolo número 1 ele é importantíssimo. Porque nele você já coloca, olha, a nossa reserva vai ser para 90 dias. Então todos os protocolos você vai executar para 90 dias. E quando você não faz isso, você comete uma série de erros que pode colocar o teu negócio em risco. E é isso que a maioria das pessoas ainda não sabe como fazer, entende? Porque você fala, vou fazer uma previsão para 90 dias, vou reservar dinheiro, mas na hora que chega na principal despesa da empresa, a solução é dar férias. Você vê aqui que de cara tem várias coisas que mostram que a solução não é dar férias. Tem vários casos. Tem empresas que já deu férias para o funcionário. Como é que eu vou fazer para dar férias de novo? E se você dá férias de 30 dias, se durar mais de 30 dias, você vai fazer o que com os outros 60 dias? Entende? Então você tem que se programar, ter uma visão
a longo prazo. Por isso que o protocolo 01 foi importantíssimo. Você já estabelecer o período que você vai fazer provisão, que você vai reservar, que você vai preparar a sua empresa. 90 dias. Então, pelos 90 dias, essa medida aqui, ela não ajuda. Ela serve como primeiro impacto. O que eu acho interessante? Se você tem férias vencidas, já dá férias para os seus funcionários. Porque se você, por exemplo, tiver que desligar, a gente não quer que você faça isso, não estou recomendando isso, mas essa é uma das alternativas. Eu tenho que te falar. Então, se você tem férias vencidas dos seus funcionários, esse é o momento de você, por exemplo, dar férias coletivas. Inclusive, você pode dar férias coletivas sem ter que comunicar com 30 dias de antecedência. Tem um artigo na legislação que fala que em situações graves como essa, a legislação é flexível, tá? Acho que é o artigo 61 da CLT que fala isso, mas vê lá com o seu contador, viu? Já pode ligar para o seu contador. Você pode inclusive dar férias coletivas para suas empresas, para os seus funcionários. Então, pelo menos para os primeiros 30 dias, você já faz uma reserva. E pode ser que depois de 30 dias, como isso é uma coisa muito rápida, como é um vírus, né? Se o comércio voltar a abrir, se as pessoas puderem ir trabalhar, eu acredito que a reversão do mercado, ela também não vai demorar tanto tempo. Então você já começa a ver alguns aspectos positivos, né? Algumas reações positivas no mercado. Se a quarentena, por exemplo, acabar nos primeiros 30 dias, isso ótimo. Mas e se não acabar? Depois disso você vem com aquela alternativa que eu não gosto dela, mas eu tenho que te falar que ela vai ter que passar pelo seu planejamento, que é a demissão. Ela tem que passar pelo teu planejamento, demissão. E aqui na demissão, ela já envolve uma série de coisas que eu vou te passar para você nos detalhes. Quando você vai demitir um colaborador, você tem que pagar as indenizações da rescisão para ele. A questão é, dificilmente as pequenas empresas se prepararam para fazer isso de uma vez só. Ainda mais com mais de um colaborador. Pequena empresa tem 4, 5 colaboradores trabalhando. Então, imagina, mandar 4, 5 pessoas embora de uma vez só, de repente você não tem essa reserva. E aí é que eu vejo que a solução que está vindo aí com a mão invisível do Estado, né, que falar para você, por exemplo, reduzir parcialmente a carga horária e você poder, por exemplo, reduzir o salário que você paga, ela ameniza os impactos, mas não resolve. Isso, ela pode te ajudar a resolver se você tiver a condição de trabalhar com delivery. E quem não tem? Vai fazer o quê? E quem não tem, vai ter que seguir. Eu tenho um protocolo que eu vou falar sobre reservas estratégicas. Vai ter que usar reserva para poder pagar a despesa fixa da empresa sem estar com a empresa aberta. Infelizmente. Veja como é complexo. Como você tem que enxergar os pormenores, os detalhes de cada decisão que você tem para tomar. Tá vendo? Férias você tem uma série de detalhes, as demissões você tem uma série de detalhes. E aqui tem outra coisa ainda. Você demite um colaborador. Aquele colaborador, você já investiu para treinar ele na tua empresa. Aquele colaborador, ele está treinado. Aquele colaborador, de repente você pega o exemplo de uma padaria. O padeiro, você tem que mandar o padeiro embora. Pega o exemplo de uma autopeça, uma oficina mecânica, onde você tem que desligar o seu melhor mecânico, cara, o seu melhor... Entende? Até você encontrar uma outra pessoa. Ah, mas vai ter muita gente desempregada no mercado. Mas a questão não é a quantidade, é a qualidade. Porque tem pessoas chaves no teu negócio que se você perder o teu negócio não anda. Ainda mais para você que você tem ali 1, 2, 3, 4 funcionários, você sabe que eles são o seu braço direito, o seu pé de boi, então você confia neles. Então, de repente, você nem pode ir para a empresa um dia, eles já abrem a empresa, já sabe atender o cliente, já sabe fazer o produto. Então, é muito complicado repor essas pessoas. Eu estou entrando nos detalhes para você só do item demissão aqui, para você ver como que é complexo. Mas essa é uma hipótese, tá? Essa é uma hipótese e você precisa conversar com todas as pessoas da empresa. Abre o jogo, literalmente, abre o jogo. Olha, a situação da nossa empresa é essa. Nós temos reserva em caixa para pagar a despesa fixa durante 3 meses. Nós fizemos aqui um planejamento onde a nossa empresa vai se preparar para passar 3 meses com essa quarentena. Então você já sabe, você comunica com ele que você está se preparando para passar 3 meses. A outra coisa que você pode fazer é já informar, olha, o nosso primeiro plano de ação é cortar X e Y de despesa. Aqui eu vou detalhar para você mais despesas que você pode cortar. O segundo plano de ação, então no primeiro plano de ação é dar férias.
Você pode comunicar para eles. Agora, no segundo plano de ação, de repente a sua empresa não tem reserva em caixa. Você já tem que comunicar, olha, a gente vai ter que trabalhar com a hipótese de demissão. Até porque é importante você preparar essas pessoas. Porque elas também têm que levar o sustento para dentro de casa, tem família dependendo do seu negócio, não só a sua família. Família do seu funcionário, está dependendo da sua empresa. E é preciso que eles façam também o planejamento pessoal deles. Como você também vai ter que fazer o seu, que eu vou explicar nesse vídeo. Então, veja quantas variáveis você tem aqui só na questão de folha de pagamento. Aí, Matheus, mas se você quer que eu fale um pouquinho sobre aspectos tributários aqui, por exemplo, o FGTS foi suspenso, né? Você vai pagar no final do ano. Não sei se nem saiu a data ainda, mas já suspenderam, não precisa pagar FGTS pelos próximos 3 meses. A questão é a seguinte, tem várias coisas que você tem que levar em consideração, mas como a gente já definiu que o ponto de corte vai ser da maior despesa para menor, a gente tem que falar da folha de pagamento. Vamos passar para o número 2, porque a gente tem que ir cortando despesa. Plano de telefone, tá? Telefone, internet, luz, vamos colocar aqui luz. De repente você tem um plano de telefone para você, pessoa física, e um para pessoa jurídica. E de repente não vai fazer sentido para você continuar com os dois, você tem que cancelar. Aquilo que o seu negócio não vai usar, você corta, sabe? Põe isso na sua cabeça. Aquilo que a sua empresa não vai usar, corta. Ah, Matheus, mas na operadora que eu estou não tem um plano menor, eu tenho que pagar R$200 por mês e o menor é esse. Sai fora dessa operadora e vai para um outro. Simples assim. Você precisa de uma coisa menor, você precisa, olha, plano de telefone eu só posso gastar R$50 por mês. Vai procurar um plano com a operadora que tem. Tá? Vai fazer isso. Você tem que entender que ou você corta a despesa ou a tua empresa fecha. Então é mais importante para você continuar com a tua empresa ou manter o plano de telefone. Põe isso na sua cabeça. A mesma coisa que você faz com internet e luz. De repente você fala assim, mas eu peguei um plano ótimo, 200 mega, eu pago R$350. Eu pagava em 100 megas, eu pagava R$200. Então eu estou dobrando o negócio. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Põe isso na sua cabeça. Você precisa pagar apenas pelo essencial. Apenas pelo essencial. O que não for essencial você corta. E aquela empresa que não te oferecer aquilo que é somente o que você precisa, muda de empresa se você encontrar outra que te oferece. Tá? Você tem que se apegar nesse momento somente a manter a sua empresa aberta e nada mais. Nada mais. Outra coisa. Comprar certo. Olha, isso aqui, se você errar nisso aqui é terrível. Vou te contar um caso que aconteceu ainda no ano de 2018. Uma pequena empresa, imagina uma pequena empresa que fatura R$100 mil, que perdeu nada menos do que R$5 mil de mercadoria que venceu no estoque. E sabe por que aconteceu isso? Porque comprou demais um item que não estava vendendo tanto. Então você tem que ter um controle certo daquilo que está vendendo e comprando, para você saber, olha, o produto A vende muito, vende 10 unidades por mês, então eu tenho que manter no meu estoque uma quantidade suficiente para vender, ter essas 10 unidades durante o mês para poder vender. Agora, mas o fornecedor me fez um super desconto. Deixa eu te falar uma coisa. Seu fornecedor é seu parceiro. O vendedor que te atende também é seu parceiro. Mas a meta deles é vender. E você tem que olhar o lado do seu negócio. E o maior erro que as pequenas empresas cometem é não olhar o lado do próprio negócio. O maior erro que o empresário comete é isso. É não olhar o lado da própria pequena empresa. Então você tem que fazer o seguinte, olha, quanto eu preciso comprar? Vou comprar o mínimo possível. Quanto você vai vender no delivery com essa recessão, com essa mudança? Se você viu que o seu faturamento vai cair pela metade, você vai comprar pela metade também. Não vai fazer isso, mas vou aproveitar um super desconto que está tendo agora. Não faça isso não. Não faça isso não, porque você não tem saída. Você vai empatar dinheiro em mercadoria e vai faltar dinheiro para pagar despesa, você vai se enrolar. Você vai se enrolar. Olha só, essa empresa perdeu 5 mil, perdeu 5% do que fatura em um mês, só porque vacilou na hora de comprar. E olha que naquela época não tinha crise, viu? Imagina você tomar um cano de 5 mil, você perder, por erro seu de estratégia, você perder 5 mil agora. Isso pode comprometer o teu fluxo de caixa de uma vezada só. Talvez seja até irreversível. Porque você perder 5 mil de mercadoria não é brincadeira não. Não é brincadeira. Então, vamos passar para o número 4. Publicidade. Publicidade
e marketing. Olha, eu sou bem criterioso com isso aqui, eu sou bem chato com isso aqui, sabe? E no momento de crise, se você cortar o marketing, se você cortar a publicidade da tua empresa, se você cortar o marketing, você está degolando a tua empresa. Mas você só vai manter aquela publicidade, aquele marketing que faz realmente a diferença para o seu negócio. Se você, por exemplo, gasta com internet em anúncio que não converte nada para você, olha, para e vai aprender a fazer anúncio direito. Tá? Vai procurar aproveita esse momento para você poder fazer um treinamento, para você poder aprender a fazer um anúncio que converte, porque senão você está jogando dinheiro fora. Faz publicidade na rádio. Seu público não é o público que ouve rádio. Está jogando dinheiro fora, por enquanto. Corta isso. Corta isso, porque agora aqui você tem que gastar só o que é essencial. Isso não é gasto essencial. Entende? Então, cortar marketing e publicidade, eu falo, tem que cortar mesmo. Mas tem que cortar aquilo que não faz a diferença para o seu negócio, aquilo que não é essencial. E manter o que é essencial. Se você tentar sobreviver à crise sem marketing, sem publicidade, é muito difícil. Mas tem que ser aquele marketing, aquela publicidade que é agressivo de resultado para a sua empresa, sabe? Que dá resultado para você. E manter aquilo que for essencial também, porque você não pode também aplicar todo o seu investimento em marketing, porque tem uma série de gastos que você precisa honrar. Aluguel, água, luz, telefone, salário de funcionário, os impostos, entende? Mas aquilo que você vai gastar com marketing tem que ser somente com o que você precisa, aquilo que dá resultado. Aquilo que não dá resultado, corta isso. Vamos passar para o próximo. O número 5, tá? Vamos passar para o número 5 e ele é Prolabore. E aí nós chegamos num ponto que dói, né? Porque quando eu falo de Prolabore, chegou em você. E aqui você precisa se organizar, fazer uma organização das suas finanças pessoais. Porque senão você não consegue sair dessa crise não, tá? Você não consegue não. Porque você precisa baixar o teu Prolabore, o teu custo de vida, para o mínimo possível. Tá com o filho estudando em escola, vai ter que tirar do inglês, vai ter que tirar da natação. Olha, tem que fazer ajuste. De repente você está com 2 carros em casa, você vai ficar com um só, né? Você vai ter que conviver, você vai ter que enxugar o seu custo de vida para o mínimo possível. Já faça isso de uma vez, que é melhor você enxugar demais, depois você comprar de novo, você aumentar o seu padrão de vida, do que você manter o seu padrão de vida e depois você ter que literalmente descer de uma vez só. Aí eu falo, sabe o que é? É você perder o padrão de vida de empresário e ter que procurar emprego, tá? Eu não quero que você perca a tua empresa, que você quebre e acumule dívida para você pagar como pessoa física e depois ainda ter que disputar a vaga de trabalho ainda nessa crise. Eu não quero que isso aconteça não. Por isso que eu estou te falando isso aqui, ó. Isso que é muito importante. Você reduzir ou até suspender o teu Prolabore. Se você puder suspender, ótimo, tá? Se você não puder suspender, reduzir o seu Prolabore. Você tem que fazer isso. Tem que fazer isso pela tua empresa. A tua empresa precisa disso. Tem mais coisas? Tem. Qualquer serviço que você paga. Serviços. Qualquer serviço que você paga. Aí eu estou falando de serviço de sistema, mensalidade de sistema, de repente você paga aí honorário de advogado, serviço de contabilidade, porque se a tua empresa vai ficar parada, você tem que renegociar esses honorários. Eles são essenciais para a sua empresa. Sua empresa vai continuar tendo que entregar obrigação para o seu governo. E você precisa do seu contador, você precisa do seu advogado, você precisa do seu sistema. Isso é impensável você ficar sem. Mas você tem que negociar uma redução. E aqui que trata da renegociação, né? É que você vai procurar reduzir temporariamente essas despesas. Você tem que fazer isso. Faça agora. Tá assistindo o vídeo? Já anota aí para você ligar amanhã, já você readequar isso. Porque senão não deixa vencer o mês, não. Não deixa eu esperar passar 30 dias na hora de pagar para você renegociar. Não faça isso agora. Até porque essas empresas também precisam se replanejar. Todo mundo tem que se replanejar. Mas quem demorar, quem deixar para fazer isso depois, vai pagar mais caro. Quem age antes, você consegue. Agora, se você tentar renegociar, você consegue as melhores condições. Agora, deixar para você renegociar um boleto no dia do vencimento, aí é complicado. Aí é complicado. Então, faça isso quanto antes for possível. Vamos ver se tem mais aqui. Número 7 para você aqui, ó. Duplicatas. Fornecedores. O que você vai fazer aqui? Fornecedores. O que você vai fazer aqui?
você vai prorrogar o vencimento dessas duplicatas. Não é pedir para o fornecedor desconto, que não vai acontecer. Não é pedir para o fornecedor simplesmente, esquece que eu estou te devendo isso. Não vai acontecer. O que você vai pedir aqui é uma prorrogação do pagamento. Para quando? Depois de 90 dias. Você vai pedir uma carência de no mínimo 90 dias, com todos os seus fornecedores. Matheus, eu consegui, de 10 fornecedores eu consegui com 2. Você vai pagar primeiro os 2 e quem não aceitar renegociar com você, fica no final da fila, cara. Você tem que pensar no futuro do seu negócio. Essa é a realidade. E quem não aceitar renegociar, quem se mostrar inflexível, recebe depois. Infelizmente é isso. Aquele que renegociar, que aceitar se abrir, te tratar como um parceiro, sabe? Que fala assim, não, a gente vai passar por isso junto aí, vamos fazer uma renegociação agora, vamos ficar junto, sabe? Que manter essa relação. Eu acho que agora é um momento que depende muito dessa relação parceira, uma relação comercial parceira. E quem não tiver essa relação recebe depois. Eu faço assim e recomendo que você faça aí também, tá? Porque senão o negócio não vai se manter vivo. Eu tenho certeza que quem está assistindo esse vídeo aqui tá preocupado com o vencimento duplicado. Já pode ligar já e pedir a prorrogação. E se não prorrogar, olha, não tem dinheiro, você vai pagar com o quê? Vai ficar devendo. E é claro que você já sabe que você vai pagar primeiro aquele que renegociou com você. Automaticamente, quem não está negociando com você já vai ficar para depois mesmo. E depois vê como paga, vai renegociar isso. É claro que o seu fornecedor também está preocupado de você quebrar e não ter condição de pagar, porque ele vai perder também. Ele vai acabar perdendo tudo. Então é muito mais fácil para ele fazer uma negociação com você agora, uma prorrogação desse recebimento, do que tentar forçar a situação, você não conseguir levar a tua empresa para frente, você quebrar e depois tentar receber de você na justiça. Você às vezes, essa empresa pode estar devendo muita gente e você sabe como é que é isso, né? Aí você acaba recebendo aquela migalha, de repente nem consegue receber, e esse processo demora 2, 3 anos. Conversa com o seu advogado para você ver. Então, é melhor negociar, tá? O seu fornecedor sabe disso também. Então, tenta arrumar um acordo. Matheus, meu fornecedor não deixou para 90 dias, deixou para 60 dias. Se você só conseguiu 60 dias, espera chegar no final dos 60 dias, você tenta renegociar de novo. Você vai ligar para ele de novo e falar assim, olha, a gente não tem fluxo de caixa para pagar, está fechado ainda, mas a gente quer prorrogar por mais 60 dias. Mas em 60 dias a gente já vai estar voltando a operar e a gente tem aqui, já vai colocar o teu boleto como um dos primeiros para poder pagar. Então você vai receber, a gente não quer dar cano em ninguém. Você tem que passar isso para o seu fornecedor. A gente quer te pagar, mas a gente quer uma condição dentro da nossa realidade, porque não adianta você tratar uma data com o teu fornecedor para descumprir. Você tem que abrir o jogo mesmo, tá? Você não precisa ter vergonha disso não. Abre o jogo, olha, eu quero tratar uma data com você para cumprir, não é para não cumprir. Eu quero chegar na data que a gente combinar aqui e te pagar, porque você me entregou o produto. Essa relação de confiança tem que existir entre vocês. Então veja que todo esse processo de renegociação de despesa fixa, ele parte da corte total da despesa fixa. Tem algumas que você tem que cortar, por exemplo, demissão, corte de internet, que você tem que literalmente cortar. Aquilo que você pode reduzir. Então tem medidas, por exemplo, que o governo está fazendo para reduzir a tua despesa de folha de pagamento, mas isso não vai resolver, que eu já te expliquei. E tem medidas que você vai pedir, tem coisa que você vai ter que pedir o quê? Uma prorrogação. E dentro de umas coisas, eu não falei do aluguel ainda, mas eu até preferi deixar o aluguel por último, mas o aluguel, ele é um dos casos que a gente vai ter que tratar à parte. Tem gente perguntando assim, Matheus, mas será que o governo vai soltar um decreto para poder obrigar a parar de cobrar aluguel? Isso não vai acontecer. Imagina o governo publicar um decreto falando para você vender de graça suas mercadorias. Não é justo com você. Até porque que os aluguéis, os imóveis que estão alugados não são do governo. São de pessoas, são de empresários como você. E eles também querem receber. Não é justo com eles. O que você tem que fazer é saber o seguinte. Você utiliza o ponto comercial para você gerar vendas. E naquele momento que esse ponto comercial não está disponível para poder gerar vendas. Não passa pessoas na calçada, as pessoas estão dentro de casa. Aquele aluguel que você comprou no shopping, na praça, porque ele é mais caro, porque tem mais gente circulando, a probabilidade de vender é maior. Mas agora não está passando ninguém. Então, cabe você negociar. A primeira coisa que eu deixo para você fazer com o aluguel é pedir uma isenção de 90 dias de aluguel. Se você não conseguir, você vai fazer o quê? Você vai negociar uma redução desse aluguel durante esses 90 dias. Matheus, mas eu não consegui uma redução. Aí você vai para a prorrogação. Mas eu não acho justo. Eu não acho justo você simplesmente prorrogar o vencimento do aluguel. Porque você vai ter que pagar. Você não tem caixa para poder pagar isso depois. E outra,
Se não vocês não chegarem a um acordo, você pode quebrar e desocupar o imóvel. Mas será que esse imóvel vai ser alugado agora? Será que vai ter alguma empresa para entrar lá e ocupar esse imóvel? Ou será que esse imóvel vai ficar desocupado 1 ano, 2 anos para até arrumar outro inquilino? Então, você já vê que o locador ele vai perder também. Então precisa entrar num consenso onde você vai tratar com 2 estratégias para ele. Primeiro, a isenção do aluguel por 90 dias. Ou se você não conseguir, a redução, né, desse aluguel por esses 90 dias e depois de 90 dias volta ao normal. Tá vendo? Tudo você vai fazer em torno do prazo, do período que você já colocou ali, que seria o período de contingência da sua empresa. Você já colocou no seu planejamento que a tua empresa precisa de 90 dias. E você vai colocar esses 90 dias, né? Você vai colocar esses 90 dias em todo o seu planejamento. Todos os cortes que você vai fazer para 90 dias. E você negocia o seu aluguel. Bom, você gostou desse conteúdo? Espero que tenha ajudado você a reduzir o despesa fixa e que isso possa, de fato, manter o seu negócio vivo nessa crise. Se você gostou desse conteúdo, comenta aí nos comentários, deixa a sua sugestão. Se você teve alguma ideia, deixa a tua ideia também nos comentários. Compartilha essa aula com algum empresário que ainda não participa do nosso grupo exclusivo, porque de repente essa aula pode salvar o negócio dele. Bom, a gente se vê na próxima aula, a gente vai ter mais um protocolo, o protocolo número 3. A gente se vê até lá. Muito obrigado.